Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje, 9 de outubro de 2025, 9h41, quinta-feira, bora começar mais uma live. Só que desta vez a nossa live não é live ao vivo. Estamos gravando isso aqui na quinta-feira, desculpa, quarta-feira à noite, que tanto o doutor Patrício e o doutor já está meio bagunçado a agenda da gente, não ia conseguir fazer durante o dia agora no período da manhã. Então já estamos gravando a live agora para deixar para vocês terem aqui no horário bonitinho um bate-papo de hoje. E nada melhor que a gente começar com o nosso tema, que é ocorrências com criança nas áreas comuns. Quem é o responsável? Pô, doutor, como assim ocorrência? É tudo aquele negócio, quebrou vidro, caiu, se machucou, saiu correndo, fez bagunça. Vamos pegar o doutor Jorge já para trocar ideia com a gente para contar os causos, os cases dele que ele viveu na época de síndico. Fechou? Então vamos que vamos. E não esquece, já vai deixando um like aí, comenta, compartilha, tá com alguma dúvida, anota aí também que a gente vai falando com vocês. Pode participar do chat, que vamos estar aqui participando do chat também, que independente de onde a gente está, não dá para fazer a live, mas dá para a gente estar acompanhando o vídeo com vocês e conversando aqui no chat ao lado. Fechou? Então, bora lá. Para brilhantar nossa telinha, como de costume, doutora Patrícia, bora para cá. Bom dia. Bom dia! Nossa, eu amo esse bate-papo nosso semanal, viu? Para estar aqui à noite com sono. Bom, mas enfim, gente, uma excelente quinta-feira para vocês, né? Que vão estar assistindo. E hoje o tema realmente é muito interessante. Eu, como, né, sou mãe, né? Fui mãe de criança, eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar, porque tem a responsabilidade, né? Que olha, como eu queria, faz 18 anos para mim não ser responsável, né? Porque infelizmente coisas acontecem e no condomínio muita coisa acontece. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia, sou advogada, sou mediadora extrajudicial e eu tenho vindo toda quinta-feira aqui com o Dr. Jorge, com o Dr. Robson, falando sobre temas que envolvem esse mundo do condomínio, né? Esse mundo que, olha, cada dia cresce mais. E hoje o tema está muito interessante. Tem umas coisas, uma peculiaridade que eu quero contar para vocês depois, tá bom? Fechou. Obrigado, doutora. Doutor Jorge, bora para. Ó, o doutor Jorge tá de cenário novo, ó lá. Tá bonitão. Acho que tá em onde. Não dá nem para saber onde ele tá. Acho que ele tá lá nas Bahamas, algum lugar assim. Bora para cá, doutor. Vem dar um bom dia para nós. Opa, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia aqui com a nossa turminha, né? Doutora Patrícia, doutor Robson, sempre brilhantando nossa live de hoje, né? E hoje eu vou falar um assunto muito importante sobre criança. Porque, olha, brincadeira de criança, como é gostoso, né, doutores? Eu adoro brincadeira de criança. Eu vou falar duas coisas. A área comum e também, olha, eu acho que é dia 30 e 31, que é o Halloween. Olha que legal. Sim, tem Bem Halloween esse lembrado. mês. O Brasil adotou isso dos Estados Unidos. Olha que legal. Pessoal, isso é uma coisa maravilhosa. E o prédio que eu morava anteriormente, o síndica, na época, né, fazia Halloween com as crianças. Dia das crianças, tinha balinha também. Batiam na porta. Eu também Tinha passei isso. travessuras, doce ou travessura? Eu Muito falar legal. travessura, que eu não tinha doce no dia. Uma travessura. E lá entra as criançadas. Então, pessoal, criança, se ela só tropeçar uma na outra, cadê o pai e a mãe? Vamos pensar tudo isso, tá? E a gente vai estar comentando. E, doutora Patrícia, não precisa uma mediação com esse pessoal, tem hora que o É pai, isso. filho, criança, tudo brigando? Que já aconteceu também, Pois tá? é. Já O pai imaginou o vai bater cenário? numa criança O numa filho. quadra, olha. Sim, às vezes o filho conta para a mãe: ó, mãe, aconteceu isso. A mãe acredita, né? Então vai tirar satisfação, virou um conflito familiar aí, precisa muitas vezes juntar os dois pais, as crianças, aquela confusão.
E no caso de uma futura, né, uma possível mediação, sim, é possível, mas a gente tem que tomar certos cuidados e muitas vezes a gente até fala que precisa de um outro profissional além do mediador, que é um psicólogo para acompanhar, porque aí a gente está falando de criança, né? Então a gente tem que ter certos. A criança ela pode ser ouvida dependendo de casos, né? Dependendo da idade, dependendo né, da situação, mas tem que tomar certos cuidados. Mas na mediação é possível ser ouvido, sim, a criança. Quer ver só um negócio para a gente começar o nosso bate-papo? Olha só, a pessoa às vezes esquece, a gente fala assim, criança, a gente pensa nos garotinhos, menininhos com 5 aninhos. Só que tem um porém, gente. A nossa referência aqui, para qualquer critério, principalmente o síndico, quando vai trabalhar, executar as coisas, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Para quem não conhece, a Lei 8.069 de 90, o artigo 2º já coloca lá que considera-se criança, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Doutor Jorge, qual o tamanho da garotada hoje beirando os 12 anos? Se comparar comigo... Olha, se comparar, porque assim, hoje, até a pressão que eu media, que era 12/8, diz que pode ser até que seja alta hoje. Sim. Mudou muito, está mudando muito o critério, está mudando muito. Hoje criança, eles falam que é ato infracional. Mas tem criança hoje de 7, 8, 9 anos, tem 1,5 m já. Fácil. Hoje as crianças crescem muito rápido e fica bem alto. Hoje, a estatura média brasileira, antigamente, era 1,65 m para homem, até que era alto. Hoje, não mais. Não mais. Verdade. A aeromoça, que na época era aeromoça, que hoje é chamada comissária, né? De bordo, era 1,30 m, 1,20 m, aceitavam. Hoje não mais também. Quer dizer, cada ano que passa, as coisas têm que aperfeiçoar, né? É verdade. Então, assim, hoje em dia, eu estava falando para o doutor Patrícia e o doutor Robson que na minha sindicatura, o que acontecia muito? Criança de 5, 6 anos, sabia falar, sabe andar? Andava de elevador. Apertava o botão, descia sozinha. Olha o perigo. Eu reprimi o pai, sabe o que o pai falou? Não, já ensinei tudo para ele. E aí? Ó, eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu morei, meu filho era pequenininho, eu morei no apartamento, a primeira vez que eu deixei ele levar o lixo para mim, eu quase tive infarto lá, sabe? Eu fiquei com medo, preocupado. Será que ele conseguiu chegar? Só que, tipo, não é bom, dependendo da idade, gente. Olha, não dá para deixar sozinho, porque você não sabe se chegou, se voltou, se está demorando. Eu fiquei muito mal aquele dia. Nunca mais fiz isso. Meu filho começou a tomar ônibus, eu acho que já tinha entre 14, 15, por aí, 16 anos, mais ou menos. Já era adolescente. Hoje com esses 10 anos, estava sozinho. Sim. E quem é responsável? O motorista do ônibus, né? Embora o pai não está perto, mas ele ainda continua, o pai e a mãe continuam sendo responsáveis, né? Esse que é o perigo. Entendeu? É isso que o pessoal confunde. O pessoal quer passar a responsabilidade para os colaboradores do condomínio. Só que o pessoal esquece que quem está ali contratado, ele está contratado por uma função específica. Ou seja, é portaria, ele vai tomar conta das funções de portaria. É limpeza, a obrigação é a parte da limpeza. É manutenção, obrigação é manutenção. Não é obrigação de tomar conta de criança. E quando a gente falou agora, meio que brincando, descontraindo a gravação aqui, o nosso bate-papo, nossa, que 11, 12 anos, tá tudo grandão, até confunde a gente saber se é criança, se é adolescente. É verdade. Poxa, não tem responsabilidade pelos atos. Embora você ensine, dê confiança e tudo mais, aquilo que vir a acontecer é responsabilidade dos pais, ou do tutor, ou de quem está ali resguardando a criança. Isso tem que ter plena ciência. Não é o síndico, não é porteiro, não é zelador. Em um caso de emergência, é uma situação diferente. Mas ninguém tem ali a obrigação. Vai correr um risco, tipo, tá brincando na piscina. Na minha opinião pessoal,
é criança ainda, pela lei está considerado criança, tem que ter obrigatoriamente acompanhamento dos pais, acompanhamento do responsável, do adulto. Não é adolescente, é o adulto junto ali. Então, esse adulto é o responsável por estar supervisionando o que aquela criança está fazendo. E lembrando, até 12 anos incompletos. Tem que ter alguém ali observando. Poxa, a lei fala que é inimputável até 18 anos. Poxa, não responde pelos atos. Marmanjão. Poxa, falou 17 anos incompletos? Poxa, é muito maior que a gente, já é um adulto, tá com barba na cara. Olha a situação agora, estando num condomínio, não dá para transferir essa responsabilidade para quem está ali com função específica. E o síndico não tem função de tomar conta de criança de ninguém, não. Ele deve criar um ambiente para isso. Só que tem uma coisa, não pode esquecer. Quem vai preparar o regimento interno, a convenção condominial, são os próprios moradores. Normalmente já vem aquela convenção base, logo da fundação do condomínio. Mas, implantação. Mas tem que ser adequado ao pessoal que está morando ali, os sócios. Doutora Patrícia, manda. É isso que eu ia comentar, porque, embora, né, a gente saiba que pode ter leis específicas ou então regulamentos, né, em relação às crianças dentro da convenção, né, estipular na convenção, no regimento interno, mas a gente tem essa lei, né, do estatuto também, que é a lei geral. Muitos condomínios, acho que a maioria não tem, né, não prevê nada disso. E aí fica uma coisa mais vaga, mas mesmo sendo assim, eu acredito que a gente precisa muito o incentivo do síndico, dos moradores, cuidar dessa parte, por exemplo, fazer certos treinamentos, não é treinamento, né? Orientação em relação às crianças, porque todo condomínio tem criança, gente, e muita criança, né? Não tanto como tinha antigamente, mas tem. E aí precisa cuidar daquele condomínio em relação às crianças também. Embora não esteja na convenção, se não tem, mas precisa ter, olha, vamos tomar cuidado nesse ponto, vamos orientar, porque assim, tem pais novos também que, né, mais assim, trabalho o dia inteiro, deixa as crianças mais à vontade. Então a gente precisa tomar certos cuidados. E eu acho que o condomínio ele precisa focar um pouquinho aí, ainda mais no final do ano aí, nessas festas, nas férias. Verdade. Esse é um problema que sempre acontece, alguma coisinha de briga, que eu já vi também, né? Briga, férias. Eu acredito, doutor, dentro da minha leitura, né, bem humilde, eu acho que, assim, se o condomínio começar a repetir, né, porque ele tem que repetir que a lei é maior do condomínio, ali do condomínio, né? Nossa infra é inconstitucional. Conclusão da história. Se a gente começar a colocar lei do ECA, lei penal, não cabe ao condomínio. Cabe aos pais, os responsáveis, entendeu? O que cabe de vez em quando ao gestor, que no caso é o síndico, de vez em quando ele colocar nos painéis a lei tal, de vez em quando, só para lembrar. Fala, ó, quem é responsável é você, viu, pai? Quem é responsável é você. Porque muitas vezes as pessoas não sabem da lei. Mas não está escrito que ninguém é ignorante perante a lei, tá? Mas você fez. Seria o diário oficial? Seria isso aqui? Porque o Brasil muda muito rápido. Que nem eu falar de um outro país, que eu também não conheço muito a lei lá. Mas muitas leis que eles usam é de 1800, 1700. Olha quantos anos atrás. Nossa Constituição é de 88 está mais na emenda do que. Está mais emendada do que outra coisa. Quer ver só uma coisa? Você falou agora, buscando a legislação lá atrás. Vou até pegar esse exemplo, que a doutora Patrícia falou. Poxa, tem que fazer treinamentos, orientações dentro do condomínio. Só que a maioria do pessoal deixa tudo isso nas costas do síndico. Sim. Isso não é função do síndico. Sim. Ele está ali para gerir a parte administrativa. Entrou recurso, transforma esse recurso em material de manutenção, mão de obra, em pagamento de custas, esse tipo de coisa. Isso é a principal função do síndico. Verificar o andamento do empreendimento, datas, prazos, toda essa parte. Essa parte de organização, aí eu já vou voltar lá atrás. O pessoal conhece muito bem quando a gente fala de Bíblia. Se quem já leu, já vai saber, vai entender o que eu estou falando. Se a gente pega lá no início, pega quando o povo sai do Egito, vai para o deserto, e quem está tomando conta ali é o Moisés. Chega num determinado ponto, Moisés está ficando meio doido até, de tão sobrecarregado que ele está.
Nesse período, ele tem a visita do sogro, e ao perceber tudo aquilo que Moisés está sobrecarregado atuando, o síndico orienta ele: você tem que nomear pessoas responsáveis, essas pessoas têm que ter entendimento das leis de vocês, e elas vão ser responsáveis por grupos menores, e um supervisionando o outro. Para isso, a lei já fala que está no condomínio, síndico, vai nomear um subsíndico, perfeito, nomear um conselho fiscal, excelente, conselho consultivo, excelente, aproveita, nomeia também as comissões temáticas. Esse pessoal tem que ter regramento, e eles vão estar muito mais próximos dos condôminos do que o próprio síndico. Se você pega um síndico na figura de um síndico profissional, normalmente ele não está tomando conta de um condomínio. Ele toma conta de 5, 10, 20 condomínios. E não tem como ficar ali 24 horas supervisionando. Ele não é o babá do condomínio, dos condôminos. De jeito nenhum. Esse tipo de coisa tem que ser implementada, organizar um ecossistema para dar qualidade de vida a todos os condôminos, respeitando o regramento e puxando a orelha de quem precisa. E para isso vai as penalidades. Doutor, tive uma dúvida. Considerando hoje o tamanho das crianças, o porteiro é responsável se por um acaso a criança passa pela portaria, vai para a rua e acaba acontecendo um acidente e ser atropelado, por exemplo? Então, vou falar de um caso concreto. Manda. A mãe chegou toda apavorada, falando com os porteiros da portaria. Você viu meu filho tal? Não. Mas ele não está no condomínio. E procura para cá, procura para lá, e vai para lá, vem para cá. Nossa, procuraram a criança para todo lado. Não acharam a criança. Tá? Foram nas câmeras. Sabe o que a criança fez? Ela paredou no carro, saiu junto com o carro e saiu para fora, saiu pela garagem. Nossa, olha como é criança, gente. A criança foi encontrada andando pela rua depois de umas 2, 3 horas. Qual o tamanho dessa criança e qual a idade dela? Uns 6, 7 anos. Mas era danada. A mãe falou que ia chamar a polícia para a síndica, presa, porque era que é a culpada. Não. E era Desde quando o síndico é a babá de criança? Era a delegacia. A responsabilidade é dos pais. A síndica falou, fica à vontade, pode ir. E tá vendo por isso que é bom a câmera? E se não tivesse? Como que a gente faz uma... A mãe falou que era o porteiro, que era o síndico responsável, que a filha dela sumiu, que a gente tem que ter segurança. Que ia denunciar na delegacia, que o prédio não tem segurança nenhuma, pode entrar qualquer um e sair qualquer um. Só que o filho dela, sabe quando está aparelhado o carro? A câmera não conseguia, pegava um pedaço da criança, não pegava inteiro também. Ela foi bem ligeira e esperta. Porque quando ficou na rua, que tem a câmera também lá no prédio, tinha câmera também na rua, porque acontecia muito assalto, então podia também na rua. Pegou da rua a criança. Agora eu te falo, na minha opinião, teve essa ocorrência, essa mãe está reclamando que o síndico coloque isso em pauta na próxima assembleia e que ele já venha com um projeto de clausura, a entrada e saída de garagem, o orçamento prévio, mais câmeras, sistema com inteligência artificial, identificação facial por todas as câmeras, todo esse projeto. Aí os condôminos vão participar financeiramente para colocar isso em prática. E mesmo assim, não é segurança total. E não exclui a responsabilidade dos pais. Não exclui. Que eles são responsáveis. É diferente quando os pais colocam uma criança numa escola e entrega a responsabilidade da tutela por aquele período de tempo para os professores, diretores, vigilantes que estão ali naquela escola e eles têm a função de zelar pela integridade daquela criança. Aí é outra situação. Doutor, mas sabe por que acontece isso? Até por efeito do contrato, quando a criança entra na escola, por que eles
Foi transferência de responsabilidade nesse caso. Tá? Ele assinou um contrato de prestação de serviço para tomar conta da criança. Só que o condomínio não tem contrato com ninguém. O condomínio não tem contrato. Tem contrato com quem? Com cada criança? Até porque, se fosse isso, o síndico tinha que ganhar um por fora, ganhar um outro salário. O salário que o síndico ganha é muito pouco. Muitas vezes até uma exceção de uma cota condominial, que eu acho um absurdo. Absurdo. Que é muito pouco para tanta responsabilidade. Jorge, me tira uma dúvida. Você é pai, certo? Sou. Você consegue tomar conta do seu filho 24 horas por dia? Doutora Patrícia, liga o microfone aí. Isso é difícil, quem consegue? A doutora é mãe, não é? Você conseguia tomar conta dos seus filhos 24 horas por dia? E nada, daqui a pouco colocava o dedo no fogão, queimava o dedo. Responsabilidade de quem? É minha, né? Porque foi eu que deixei lá o menino perto do fogão. Mas, assim, criança, gente, olha. Acho que outra coisa que acontecia, doutor. O zelador falava para ele: nossa, seu filho é super, super quieto, super legal. Quase eu não vejo ele aqui embaixo. Eu ia lá embaixo quando tinha tempo. Quando não tinha tempo, eu ficava em casa. Quando ele saía comigo. Quando voltava comigo. Agora eu te falo, isso aí já comentamos em outras lives, a doutora Patrícia até concordou comigo. Faz-se comissões? Faz uma comissão das mães de crianças. Dessa comissão, que tenha coordenador, secretário, as membros no caso, e faça um rodízio, nem se for até financeiro entre elas, não tem problema, você não vejo problema nenhum quanto a isso, de ficar supervisionando as crianças no momento de recreação. Que nem a gente acabou de comentar. Poxa, eu não tenho tempo, tenho que trabalhar, tem que isso. Ou vai deixar a criança presa no apartamento, ou pode delegar para uma colega, uma vizinha, uma sócia no condomínio, para estar tomando conta aquela 1 ou 2 horas. Não é o dia inteiro. É 1 ou 2 horas. No momento que ela está tomando conta do filho dela, que ela esteja supervisionando mais 2, 3 crianças ao mesmo tempo. Simples assim. Só que seja algo combinado com antecedência no mínimo. E não jogado para o síndico, mas entre os próprios condôminos. Lembrando, os condôminos são os sócios do empreendimento. Eles é que mandam no empreendimento. O síndico não é que é um empregadinho, de jeito nenhum, desculpa até o termo de falar dessa maneira, mas ele é um gestor para mexer com a parte financeira do condomínio. Manda, doutor. Porque o pessoal acha que o síndico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se duvidar, doutores, juro, eu ia ser funcionário de todos os condôminos. Funcionário caro. Porque é caro, né? Jorge, quer ver um exemplo bem simples? Não era só síndico. Eu tinha que trabalhar também, né? Para ganhar. Quer ver um exemplo simples? Imagina você dono de uma revenda de carros. Você é o dono. Você vai negociar, comprar, vender, ver parte de documentação. Você não vai acabar contratando uma recepcionista para te auxiliar? Que na hora que você estiver atendendo um cliente, ela possa estar ali recebendo essa pessoa? Sim. Você não vai contratar um mecânico para fazer a manutenção? Sim. Você não vai contratar um terceirizado para fazer polimento, encerar o veículo, fazer a limpeza? Poxa, quantas pessoas você acabou de contratar para te auxiliar para vender carro? Sim, condomínio é a mesma coisa. O síndico é a mesma situação. Ele vai contratar um porteiro para ficar na portaria, vai contratar o pessoal da manutenção para fazer o que é necessário, vai contratar o pessoal da limpeza para manter as coisas em ordem. Quer um vigilante? Não é vigilante da criança, é vigilante do patrimônio. Diferente. Doutor, coisa que você deve ter ocorrido. E quando uma criança, nas brincadeiras dela de bola e tudo mais, vem a quebrar uma vidraça, estragar um carro, alguma coisa do tipo. Chegou a acontecer alguma coisa disso no teu período de síndico? E como acontecia isso? Como acontecia? Como que você fazia? Responsabilizava o seguinte: a gente identificava 1 ou 2 crianças, as próprias crianças uma entrega a outra. Os pais são responsáveis. Ô tio, não foi só eu não, foi aquele também, olha lá. Aí você pega a mentira de todos eles e vai tudo em cana.
Vai tudo lá para o reformatório. Brincadeira. A gente chamava os pais, que são responsáveis. A gente nunca falava com as crianças. Eu, particularmente, nunca peguei em mão de criança, no beijo criança, não faço nada disso, porque é muita responsabilidade nossa também. Sim. Porque é aquela história, né? Agradou, você é responsável. E não é assim que acontece. Eu era fechado com as crianças. Eu fechava a cara. Por quê? Brincava tudo, mas bem longe de mim. Porque se eu brincasse com a criança, falasse alguma coisa com a criança, olha aqui, dou um pirulito para você, tem aqui uma bala, tem aqui uma água. Pronto. O pai fala, vai com o seu Jorge lá. Só 10 minutos. Só fica com ele 10 minutos? Não, a minha função não é essa, pessoal. Eu já sou pai, já. Eu sou pai. A minha função não é essa. Então, assim, as pessoas, do modo geral, isso é modo geral, tá? As pessoas adoram terceirizar a responsabilidade. Sim. Só que papai e mãe não pode fazer isso. Terceirizar. Isso não existe. Não. Isso é só no Brasil, tá? Isso não existe. Filho é filho, mãe é mãe, pai é pai, e pronto. Isso é menor, você que quis. O vizinho não quis seu filho. Você que quis. Então você tem que tomar conta. Bem assim. O pet não é seu? Vou fazer um comentário aqui. Eu não lembro onde que eu ouvi isso, mas acho que foi num podcast. Não lembro nem qual foi o podcast isso. Pessoal que mora nos Estados Unidos, uma coisa do tipo, comentou que ele morando lá, uma coisa que ele achava interessante, que na hora que o filho ia brincar com os vizinhos, sempre brincava na parte de fora da casa. Na cabeça dele, para não quebrar vaso, não fazer bagunça dentro da casa, né? Depois ele escutou uma pessoa comentar. Não sei se é certo isso, pessoal. Só estou comentando aquilo que eu ouvi nesse podcast. Que se caso acontecesse alguma coisa dentro da casa, o dono da casa é responsável pela criança. Olha a situação. Olha a situação. Por isso de brincar no quintal. Então, estou falando que pelo que ele falou, eu entendo que aqueles bairros onde tinha aquela casa grandona, aquele gramadão em volta em toda a casa, e as crianças brincando por ali. Eu acredito que era isso. Doutores, quase 30 minutos. Bora para as considerações finais? Bora. Uma coisa que eu quero fazer uma consideração também com você, o condomínio que eu morava era grande. Eles são 4 quadras. É uma ilha, porque ia separar todos. Era uma ilha que fizeram um prédio, 3 prédios, tá? Então, o zelador não, o porteiro na época, você autorizou? Não autorizou ou não? Ele deixava as crianças, mais ou menos as crianças mais grandinhas, deixava sair para pinar pipa. Saía do condomínio. Daí um dia deu um probleminha. Culparam ele. Eu falei que não. Que quem é responsável pelas crianças é o adulto. Sim. Por quê? Se a criança é grande, pediu, tio, minha mãe deixou. Você vai saber se deixou ou não? Tá escrito lá pro porteiro que você autorizou? Mesmo que você autorizar, você que é responsável dele, da criança. Você passou por uma pessoa incompetente, que não podia ter feito isso. Entendeu? Então, assim, o pessoal quer terceirizar a portaria de qualquer jeito, doutores. De qualquer jeito eles querem terceirizar. Então as crianças saíam. Um dia teve o BO, porque estava empilhando pipa, aí ficaram... Daí os pais começaram a não autorizar. Mas depois o que aconteceu? Mas também o outro porteiro também não é obrigado. Um exemplo que acontece também. Ver aquelas situações que eu já estou meio que imaginando, que a doutora Patrícia comentou, estava morando no condomínio, pediu para o garoto estar levando lixo até a parte de baixo do prédio. Quantas situações os pais liberam a criança para ir na padaria buscar pão, buscar um refrigerante, alguma coisa do tipo? Aí você barra dá-lhe paulada no porteiro. Ó a dor de cabeça. Na convenção, no regimento interno, provavelmente não está específico. O porteiro é proibido de liberar a criança. Para fazer isso, tinha que ter um cadastro de todas as crianças para saber a idade delas. Quando pode e quando que não pode. Identificar um por um. Poxa, nem todo condomínio tem uma identificação dessa. Poxa, você pega condomínio, tem mais de 400, 500 pessoas morando. Como é que o porteiro vai estar tendo ciência de tudo isso? E bota portaria terceirizada ainda por cima, que troca-se o porteiro, vira e mexe. Outra coisa que eu vou falar para você que é engraçado. Crianças de 10 anos são altos, não são?
Tá? Às vezes a criança vai sozinha, sai para a rua, tal, tudo bem. Agora é reconhecimento facial. E aí, o que eu faço? Não, isso daí eu já acho que é um investimento para o condomínio, né? Nem gasta, é investimento. Não, tá. Mas ela pode sair sozinha se ela for reconhecida. Exatamente. Tem condomínios assim. E outra, vai barrar seu filho? Não vai. Por que não vai barrar seu filho? Ah, porque ele tem que sair para ir para a escola, porque a escola vem buscar ele na porta. Pega na porta, Entendeu? Mas assim, não existe. Responsabilidade? É do condomínio? É do pai e da mãe. Você entendeu que o pessoal quer terceirizar a responsabilidade? Quer responsabilizar a criança do tio da perua, o tio da portaria, e o tio do porteiro, e o tio do zelador, e o tio do síndico. Que tio é esse, pô? Você entendeu o que acontece? Então, eu quero deixar aqui bem claro, Halloween das crianças, tudo, tem que ser acompanhado pelo adulto. Ah, mas Perfeito. Tem que ser acompanhado. Se você não acompanhar, a criança não vai participar. Só isso. Concordo. Ah, mas o síndico falou que ele vai ficar no salão de festa e ninguém vai sair de lá. Mas você acreditou no síndico? Vai ter um porteiro ali fazendo cara e crachá? Então, pessoal, tome cuidado das crianças, vamos pensar melhor. As crianças é nossa joia, tá? Quem tem filho sabe disso. Nosso filho pode ter 50 anos, mas é filho, né? E sempre filho. Então, quando acontece alguma coisa com eles, olha, a gente fica muito triste. Depois a gente fica se culpando. Oh, eu deixei brincar na rua. Olha, eu deixei, não devia ter deixado. Agora o carro passou por cima. O que eu faço? Pessoal, você deixou a criança sair. Vai fazer o quê? Você é responsável. Ah, mas quem culpado é o cara que atropelou. E se a criança saiu desempestada? Que já aconteceu, outro dia aconteceu isso. A criança saiu desempestada com a bicicleta, né? Eu mesmo já aconteceu isso. Uma criança atravessou de um lado para o outro, eu atropelei a bicicleta e a criança junto. Aí fala que foi acidente, né? Eu tive que parar o carro, levar não é faixa de o pedestre. dia inteiro. Tá na velocidade da via, filhão, é acidente. Entendeu? Não era para estar ali. A criança gritava mais do que eu. E eu chorava também, porque olha como é duro atropelar uma criança. É duro, viu, cara? É duro. Né? Mas a criança saiu do beco, era um beco, sinceridade, é beco mesmo. Saiu do beco e foi direto para a rua com a bicicleta. A bicicleta virou um 8. Graças a Deus a criança não aconteceu nada. Tirou radiografia, tirou isso, não aconteceu nada. Só foi um susto mesmo. E o meu também, né? Puta susto que eu tomei. Tá? Então, pessoal, toma conta das crianças, tenha mais. Põe a mão na consciência. Não deixa o terceirizado, não. Porque o terceirizado não toma conta nem deles, quanto mais da sua criança. E outra, a criança é sua, não é dela. Porque assim, quando é nosso, doutor, o computador é seu, quando é seu, você toma conta. Agora, quando não é seu, você não toma conta. Você finge que toma conta. Bem assim, finge. Tá? Então, vou me despedindo, pessoal. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês, são esse mesmo, que pense melhor, vamos orar melhor, rezar melhor, e toma conta das crianças. Se não puder, arrume um responsável para a criança. Tá? Se não puder, está trabalhando, tá? Arrume uma babá responsável, arrume uma pessoa responsável para cuidar do seu filho direitinho. E que cuide realmente. E você também. Perceba se a criança aconteceu alguma coisa, converse com a babá de novo, o que está acontecendo, por que a criança está com problema, está com problema na escola? Por que está com problema na escola? Porque a criança avisa quando está com problema, avisa. Só que o pai está cansado, não sabe fazer a leitura. Aí que é o problema. Tá bom? Obrigado por tudo e até semana que vem. Perfeito. Obrigada. Doutora Patrícia? Obrigada. Bom, finalizando só para lembrar, né, que todos nós passamos pela vida por momentos, né? Então, assim, momento de ter filho pequeno é um momento, gente, é uma fase. Isso vai passar também. Então, que a gente possa cuidar bem dessa fase, né? Realmente assumir o papel de pai e mãe, né? Cuidar dessa fase que você está passando. E outra coisa que é muito importante, que o doutor Jorge ficou falando, terceirizar. Gente, é não esquecer onde você está morando. Quando a gente fala de condomínio, qual que é a função do condomínio? A gente fica martelando isso aqui, parece uma coisa chata, mas não é, porque as pessoas, quando começam a querer responsabilizar síndico, porteiro e tal,
eles acham que, tipo, tô pagando para morar aqui. Gente, aquilo ali é de vocês, né? Então, parece que as pessoas esquecem o que é morar num condomínio. Elas aprendem, depois elas esquecem, depois acontece alguma coisa. Então, assim, lembrem, gente, o que é morar num condomínio? O que é você ser dono de áreas comuns junto com outras pessoas, né? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa cuidar todo dia, né? Então, é esse o recado de hoje. Próxima semana tem outro tema mais interessante ainda, não que não seja, né? Mas sempre é interessante porque condomínio está crescendo, gente, cada vez mais. E é isso, um ótimo dia, uma ótima semana para todos e até na próxima. Obrigada, viu, doutores? Perfeito, perfeito. Pessoal, grato para quem assistiu com a gente ao vivo. Quem está assistindo gravado, muito obrigado, presença, doutor Jorge, doutora Patrícia, que estamos gravando isso aqui à noite para vocês terem a live aqui na quinta-feira, nessa manhã. Muito obrigado pela presença de vocês. Quer trocar uma ideia, quer deixar uma sugestão para próximos temas? Nossos links estão aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato. Um forte abraço a todos e quinta-feira estamos de volta. Tchau, Até mais. Até mais.